Existe um conceito dentro do Islã que é constantemente mal interpretado. Alguns dizem que ele prova que tudo é estratégia. Outros dizem que ele nem sequer existe, mas as duas posições estão erradas. E esse erro começa com uma pergunta simples: o que acontece quando um sistema como o Islã não está na posição de força? Quando está em minoria? Quando enfrenta risco real? Quando não pode impor sua lei? Ele abandona sua lógica? Ou continua operando, só que de outra forma? E é exatamente aqui que entra um conceito que quase sempre é citado, mas raramente explicado com precisão: a taquia. No debate moderno, taquia costuma aparecer em duas formas: ou como uma teoria conspiratória exagerada, ou como algo irrelevante que praticamente não existe. Mas as duas leituras estão erradas, porque taquia sim existe, e ao mesmo tempo ela não significa o que muita gente acha. E para entender isso, precisamos voltar ao ponto mais básico. A palavra taquia vem da raiz árabe ligada à ideia de proteção, cautela. No contexto jurídico, ela se refere à possibilidade de ocultar ou dissimular a própria fé em situações de risco. Mas aqui está o primeiro ponto importante. Isso não é uma invenção moderna, é um conceito reconhecido dentro da tradição islâmica. Isso levanta a primeira pergunta real. Isso está baseado no quê? O fundamento mais citado está no Alcorão 16:106. Quem renega a Deus após ter crido, exceto aquele que for forçado enquanto seu coração permanece firme na fé. Esse versículo faz algo muito específico. Ele cria uma exceção. Ele diz que sobre coerção a fé pode ser ocultada. E aqui já temos a primeira quebra de expectativa, porque o sistema não exige expressão externa absoluta em todas as situações. Mas esse não é o único texto. Alcorão 3:28 diz que os crentes não tomem os descrentes como aliados, exceto se for para se proteger deles. Essa parte final é crucial: se proteger. Exegetas clássicos interpretam isso como cautela em situações de vulnerabilidade. Ou seja, não estamos falando de comportamento aleatório. Estamos falando de algo que já foi pensado juridicamente. Mas isso ainda não explica como isso funciona na prática. E é aqui que entra a tradição. A taquia é mais desenvolvida dentro de uma tradição xiita. Isso porque comunidades xiitas viveram longos períodos como minoria perseguida. Mas o princípio não é exclusivo. Ele também existe no pensamento sunita, ainda que de forma mais limitada. Ou seja, não é um conceito marginal, mas também não é um conceito absoluto. E isso leva a um erro muito comum. No debate contemporâneo, taquia costuma ser apresentada de duas formas opostas: como licença para mentir sempre ou como algo inexistente. Nenhuma das duas está correta. No FIG clássico, taquia não é permissão para enganar livremente. Ele é uma exceção e só faz sentido em um contexto específico: risco real. E isso muda completamente a leitura. O princípio por trás disso é direto. A preservação da vida e da comunidade pode justificar ocultação temporária da fé. Isso se conecta com outro conceito: darura, a necessidade. Quando existe risco real, certas normas podem ser flexionadas. E aqui aparece uma lógica importante do sistema. Ele não é rígido todo o tempo. Ele prevê adaptação, mas essa adaptação tem limites. E isso fica muito claro quando olhamos para um caso concreto.
Um dos exemplos mais conhecidos é o de Ammar ibn Yasir, ano aproximado de 615 DC em Meca. Ele foi capturado e torturado por membros da tribo Quraishita. Entre eles Abu Jahl, sob coerção externa, foi forçado a pronunciar palavras contra o Islã. Esse caso foi levado a Muhammad e a resposta foi clara. Se o coração permanece firme na fé, essa declaração sob pressão era aceitável. Esse episódio se torna um precedente jurídico. E aqui está o ponto central. Isso não é estratégia, isso é sobrevivência. Mas existe um outro tipo de comportamento que muita gente confunde com isso. E aqui a análise muda de nível, porque existe algo que frequentemente é chamado de taquia, mas não é taquia, é estratégia política. Um exemplo clássico é o Tratado de Hudaybiyah, ano 628 DC. Uma trégua de aproximadamente 10 anos entre Muhammad e os Quraishitas. À primeira vista, o acordo parecia desfavorável, mas ao longo do tempo permitiu consolidação interna, expansão de alianças, fortalecimento político e depois disso o tratado foi rompido. Em 630 DC ocorreu a conquista de Meca. E aqui está o ponto. Isso não é ocultação por risco, isso é cálculo estratégico. Agora, a diferença ficou bem clara. A taquia acontece em estado de fraqueza, risco imediato, preservação da vida. Já a estratégia é negociação, cálculo de poder, objetivo ao longo prazo. Confundir esses dois níveis é um erro de análise, e esse erro aparece o tempo todo. No pensamento moderno, autenticidade individual é um valor central, mas no fim clássico, a prioridade é diferente. A prioridade é preservar a comunidade. Isso muda completamente a lógica. O que parece incoerência em um sistema é coerente em outro. E quando juntamos tudo o que já vimos, um padrão aparece. Estrutura jurídica, hierarquia, controle, adaptação. Isso não é um conjunto solto de regras, é um sistema completo, que funciona em diferentes contextos, inclusive quando está em desvantagem. Agora você lembra da nossa pergunta no começo? O que acontece quando o sistema não está em posição de força? Agora, a resposta é clara. Ele não abandona sua lógica, ele se adapta. Ele adapta sua aplicação e a taquia é parte disso, mas dentro dos limites específicos. E aqui está o ponto mais importante. Sem separar sobrevivência de estratégia, qualquer análise fica distorcida, porque você passa a interpretar adaptação como contradição. E isso impede de entender como o sistema realmente opera. Isso abre a próxima camada de análise. Se o sistema não depende apenas da força, como ele se expande quando não pode se impor? No próximo episódio, falaremos da Dawa, a expansão por influência, presença e persuasão. E se você quer continuar a entender a base do Islã e você chegou aqui só agora, nos comentários tem o link para o primeiro capítulo dessa série. E se você ainda não ativou o sininho, faz isso agora, para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.